Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Nós vamos ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Ela é bem parecida com a versão que nós costumamos usar, ela está ali. Nós podemos ler juntos. Apenas as palavras, a ordem das palavras são trocadas, mas é exatamente o mesmo versículo. Vamos ler juntos? Vamos todos ler conforme a projeção? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Mais uma vez. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, porque sei que o Senhor está aqui, Senhor, e o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite, transformar as nossas vidas, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, nessa noite a ação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor. Venha, Senhor Deus, afastar todo o inimigo, Senhor Deus, que não deseja que nós venhamos a lutar as suas lutas, Senhor Deus, a ter, Senhor Deus, o nosso propósito realizado, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor esteja, Pai, falando a vida de cada um de nós nessa noite, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite era para o pastor Haroldo estar pregando. Infelizmente, em função da hospitalização do irmão dele, o irmão Paulo, ele está no hospital agora, manda um abraço à igreja, daqui a pouquinho talvez esteja aqui com a gente, mas nós estaremos orando também após o culto, também pelo irmão Paulo. Ele está na UTI, sob cuidados, e vamos estar orando, depois hoje à noite, mais no final do culto, nós estaremos orando por ele. Mas é interessante porque ontem eu não sabia o que ia pregar hoje de manhã. E eu nem sabia que eu ia pregar hoje à noite, para ser sincero com os irmãos. É engraçado como Deus faz as coisas, porque ontem eu até falei com a Carmen, normalmente, durante a semana eu já sei o que eu vou pregar. Nós, como pastores, nós já temos toda a escala, e eu gosto muito de me antecipar com essas coisas, eu gosto muito de preparo, poder preparar com carinho as mensagens. E é engraçado porque durante a semana eu buscava no Senhor, o que o Senhor vai falar, o que o Senhor deseja falar. Por isso que a gente gosta muito de série de pregação, viu, irmãos? Porque a gente já sabe qual é a próxima, não tem o que fugir, a gente já prega a mensagem, é muito fácil nós pregarmos. Mas quando o tema é livre, entre uma série e outra, nós falamos com os pastores, agora o tema é livre, nós podemos pregar. E a pior coisa para um pastor falar para ele, para pregar, que o tema é livre. Não é verdade, pastor Paulo? Porque você não sabe o que Deus quer falar. E eu fiquei buscando em Deus, e só ontem à noite Deus falou que eu ia falar hoje de manhã. E hoje de manhã, no final do culto, eu falei com o pastor Haroldo, eu vi que ele ia precisar estar no hospital com o seu irmão. Eu falei, não, pastor, deixa que eu prego. Mas eu falei com uma fé tão grande, irmãos, como se eu já tivesse a mensagem toda pronta. Né? E foi engraçado que esse texto ele surgiu no meu coração quando eu estava buscando um tema do que falar. Porque sempre quando nós falamos, é muito importante que nós nos identifiquemos com o tema. Uma das coisas que eu percebi na minha vida ministerial é que se Deus não falar comigo primeiro, dificilmente Ele vai falar com os irmãos. A minha mensagem, se ela não servir para mim primeiro, se ela não bater em mim primeiro, né, se Deus não me der uma cajadada em mim primeiro, eu não teria autoridade para ministrar aos irmãos. E esse é um tema que eu sempre gostei muito, um tema que fala muito, porque ele fala de batalhas. E é isso que eu gostaria de tratar esse tema nessa noite, que é vitória nas batalhas. Porque todos nós temos batalhas. Independente, né, nós não vivemos em guerra, graças a Deus, o nosso país, ninguém vive em guerra. Isso é longe da nossa realidade, diferente de hoje, talvez, nossos irmãos ucranianos, ou de em outros lugares onde a guerra é iminente, alguns países da África, mesmo no Oriente Médio. Isso é longe de nós. Quando eu falo em batalha para a gente,
A gente lembra dos filmes, nós lembramos de outras coisas, a gente não pensa muito em guerra. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que todos nós travamos batalhas na nossa vida. Todos nós travamos batalhas na nossa vida. Seja desde criança, na escola, você tem a batalha para estudar, para tirar boas notas na escola. É uma batalha. É uma guerra que você tem que ganhar. Você tem que tirar a nota, a média é 6, é 7, você tem que se esforçar. É uma batalha, você tem que se preparar, você tem que batalhar e até alcançar o seu objetivo. No trabalho, a mesma coisa. Depois que saímos da escola, trabalhamos. O trabalho, nós temos as mesmas batalhas. Todo mês eu tenho que bater a meta. Eu tenho uma meta para bater, eu tenho um trabalho a ser realizado, eu tenho que alcançar. Tem inimigos, tem dificuldades. É uma batalha, todos os dias é uma batalha. A família é a mesma coisa. Vez por outra aparecem problemas familiares, vez por outra aparecem algumas coisas que temos que resolver, temos um desafio como famílias, temos batalhas em todas as áreas da nossa vida, projetos de nossa vida, das nossas vidas que queremos realizar. Talvez se eu quero aprender uma língua nova, ou se eu quero fazer um curso, se eu quero fazer uma faculdade, isso é uma batalha. Só sabe quem é a batalha, quem já batalhou, só sabe como é difícil quem trabalha de manhã e à tarde, estuda à noite, sabe a batalha que é ter que acordar cedo, chegar tarde em casa. É uma batalha. Todos nós temos batalhas na nossa vida. E, meus irmãos, esse texto que nós lemos de Provérbios 21, 31, ele nos dá 5 ensinamentos sobre a batalha. Um versículo tão pequeno, mas ele vai nos dar 5 ensinamentos sobre as batalhas da nossa vida, sobre as lutas que nós temos diariamente nas nossas vidas e como que nós podemos encarar esse tipo de luta. A primeira coisa que o texto ele começa dizendo é: prepara-se, prepara-se, prepare, prepare. Veja aqui que o autor de Provérbios, Salomão, ele diz o seguinte: olha, é preciso preparo para a guerra. Para as batalhas da vida é preciso de preparo. E, meus irmãos, quantos de nós estamos sem preparo nenhum? A gente descobre isso quando a gente tenta fazer, já é mais velho, né, cresce a barriguinha, a gente tenta fazer uma atividade física. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de tentar subir essa escadaria num lance só. Quando a gente é adolescente, a gente sobe de 2 em 2, né? Aquele pernão, a gente vai de 2 em 2. Agora a gente vai até a metade, olha o celular, o WhatsApp, se tem alguém mandou uma mensagem, dá uma respirada e sobe mais metade do lance. A gente, às vezes, perde o preparo. Conforme a gente vai para a academia, eu me lembro quando a primeira vez que o pastor Haroldo me convidou para ir lá no Monte Saboó. Não sei quantos já subiram no Monte Saboó, lá em São Roque. Uma maravilha, um lugar maravilhoso. Mas, meus irmãos, quando a gente chega lá embaixo, a gente olha para cima, a gente fala: Senhor amado, não é ali, não é? Eu falei até com o irmão Guilherme, né? Não é aquele monte lá, eu vi um lá, mas já pensou se fosse aquele? E era aquele. A primeira vez que eu subi, irmãos, eu precisei parar umas 5 ou 6 vezes. Já estava com a irmã que está de prova, né? Eu cheguei lá em cima, eu me prostrei com a boca no pó, eles pensaram que eu já estava orando. Não, eu estava desmaiando já, que eu não estava aguentando. Só agradecendo a misericórdia do Senhor de não ter infartado no meio do caminho. Eu estava totalmente sem preparo. Totalmente sem preparo. Depois que eu fui daquela vez no monte, eu falei: não, agora chega, eu vou fazer academia. Academia, todas as manhãs eu ia à academia, e eu fazia o preparo na academia, eu falava que era o treino do Saboó. Porque eu colocava a esteira a 14%, os irmãos que fazem esteira sabem o que é isso, botar lá a inclinação número 14, irmãos, não é fácil. E lá, aí eu fazia o treino do Saboó. A segunda vez que eu fui para o Saboó, os irmãos estão de prova. Os irmãos até falaram: eu quero fazer a academia do pastor Rodrigo. Eu fui num tiro só. Fui sem, eu ainda chegava lá na frente: vamos, gente, vamos. Né? Estava preparado. Meus irmãos, como é preciso preparo para as coisas na vida. E quantos crentes não se preparam? E acham que a vitória vem sem preparo. Chega para Deus: Senhor, me dá um bom emprego, Senhor. Mas não se preparou, não fez uma boa escola, não buscou fazer uma boa faculdade, não buscou fazer um curso de idiomas. Pessoas sem preparo. Pessoas que querem ter os melhores empregos, pedem para Deus os melhores empregos, a vaga nas melhores faculdades, mas não se prepararam para isso.
não estudaram com afinco. Meus irmãos, sim, a vitória ela vem, mas é preciso preparo também. Veja que a palavra de Deus diz: prepare-se. Esteja preparado. Deus ele quer dar a vitória, meus irmãos, mas nós precisamos estar preparados na vida como um todo, nos estudos. Né? Eu confesso aos irmãos que depois de 20 anos eu voltei para a classe. Tinha me formado já há 20 anos que eu terminei o mestrado. Aí eu falei, vou estudar de novo. Eu até esqueci, você esquece das coisas. E entrei para a escola de novo, fui fazer um MBA, um curso, graças a Deus me formei já. Meus irmãos, como é preciso voltar, sempre estar se preparando. Às vezes a gente acha que não, já estou pronto, né? Pode vir, até a gente encontrar um monte de sabor na frente. No trabalho a mesma coisa. Quantos de nós queremos ser promovidos, queremos ser os melhores, mas será que estamos preparados para isso? Será que temos nos dedicado? Mesma coisa a família. É preciso preparo para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Ninguém nasce sabendo, não. Né? O exemplo que nós temos nas nossas casas, às vezes, não são suficientes para nós começarmos uma carreira como pai, como mãe, como um filho. Existem bons livros, existem cursos, existem vídeos que nos ensinam, que podem nos ensinar a estarmos preparados. E até mesmo na igreja. E principalmente na igreja. Olha o que diz lá em Jeremias 48:10. Porque às vezes a gente acha, irmãos, eu canto mais ou menos, não deu certo lá fora, mas na igreja eu sei que dá para, né, não conseguir ser um músico profissional, mas pelo menos eu consigo cantar na igreja. Não é isso. Olha o que a palavra de Deus fala. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É preciso preparo, irmãos. Irmãos, e olha, eu fico muito feliz que eu chego aqui, hoje eu cheguei aqui, era 8h20 da manhã, o grupo estava ensaiando já. Preparo, é necessário preparo. Veja, meus irmãos, que nós nos preparamos, e aí nós falamos, mas pastor, sabe o que acontece? Eu não consigo, pastor. Eu não consigo, olha, eu já tentei fazer um curso na faculdade, eu já tentei prestar um vestibular, eu já tentei uma vaga de emprego melhor. Eu não consigo, olha, não existe desculpa para não se preparar. O próprio livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 25, olha o que diz Provérbios 30, 25. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. As formigas não têm força, não tem nada, é uma formiguinha, mas elas já se preparam, até as formigas se preparam. São um exemplo para nós. Meus irmãos, sem preparo, sabe o que nos espera? Não é vitória, é derrota. Quantos crentes têm experimentado derrotas nas suas vidas e depois põe culpa no diabo? Né? Já viu? Eu não consegui aquela vaga de emprego. Mas também esse diabo. Né? Coitado do diabo, nem é culpa dele. Você não preparou, não estudou, não fez um curso de inglês. E aí quer ganhar na base da oração? É preciso de preparo. Se prepare. Meus irmãos, crente só tem 2 períodos da vida. Ou eu estou durante a batalha, ou eu estou me preparando para a batalha. Ou um ou outro. Ou você hoje, no seu momento hoje que você entrou aqui, ou você está tendo uma batalha na sua vida, você está tendo uma luta, não sei em que área, em alguma luta você está tendo, ou se você não está tendo, você devia estar se preparando para uma batalha, porque a batalha ela vem. A batalha ela chega, a gente não escolhe datas, ela chega em diversas áreas da nossa vida. O desemprego ele acaba atingindo, o problema familiar ele acaba, vez por outra, atingindo. Coisas acabam acontecendo conosco, nós precisamos estar preparados. E meus irmãos, nós devemos estar preparados. Sabe por quê? Não, pastor, esse negócio de batalha não é para crente. Olha, se negócio de batalha não fosse para crente, o nosso Deus não era o Deus dos exércitos. O nosso Deus, ele é chamado Deus dos exércitos. Sabe por quê? Porque o seu povo é povo que batalha. E eu não ouvi nenhum amém aqui. Porque parece que... Amém, irmãos? Está preparado para a batalha? Nosso Deus é Deus dos exércitos. Ele chamou soldados. Ele não é o Deus vendedor de rede na praia. Tem gente que acha que Deus é vendedor de rede na praia. Que eu me converti para Deus me dar uma vida confortável. Obrigado, Senhor, que agora que eu me converti, nada mais, nenhum problema, não vou ter nenhuma luta, graças a Deus.
E o Senhor vai preparar uma rede na presença dos meus inimigos, né, para eu deitar? É isso que Ele faz? Não é isso, irmãos. Nosso Deus é um Deus de lutas, e é um Deus que usa o seu povo nas lutas. Nós vimos isso hoje de manhã. Deus podia derrotar o povo de Amaleque. Ele falou, não, você, Saul, pega o exército de Israel, vai lá e vocês derrotem. Por quê? Porque Deus Ele quer usar a mim e a você nas suas batalhas. Nós somos o povo que batalha as batalhas do Senhor, irmãos. Precisamos nos lembrar disso. Por isso, prepare-se. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina, prepare-se o cavalo. Lembra do texto? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Prepara-se o cavalo. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos. Na minha batalha eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda na batalha. Tem gente indo para a guerra sozinho, sem cavalo, sem arma, sem munição. Quantos de nós queremos lutar as nossas lutas sozinhos? E sabe o que acontece? Perdemos, porque não temos ajuda. Nós queremos vencer as batalhas, nós queremos ser vitoriosos nas batalhas, mas nós somos às vezes tão orgulhosos que nós não queremos, não, eu sozinho, eu e Deus, e não preciso de ajuda não, irmão, eu venço minha batalha. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que podemos estar sozinhos, quando veja que o próprio Deus, Ele fala que nas nossas batalhas devemos estar com a armadura dEle, né? Se vestir com as vestes da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o capacete da salvação, calçando os pés com a pregação do Evangelho da Paz. Deus Ele mesmo fala, olha, não vai sozinho, você precisa de ajuda, você precisa de arma, você precisa de um cavalo, você precisa de algumas coisas para te ajudar nas suas lutas. E meus irmãos, quantos de nós queremos ir sozinho nas nossas batalhas? A gente não pede ajuda, a gente é orgulhoso. Não peço ajuda para os meus pais, não peço ajuda para o meu cônjuge, não peço ajuda para um amigo da igreja, para algum irmão da igreja. Quantos de nós queremos ir sozinho? Não preciso de nada não. Às vezes nós como pastores, e aí irmão, como é que está? Está precisando de alguma coisa? Não preciso nada não, pastor, estou tranquilo. Estou lutando as minhas lutas, mas não preciso de ajuda não. Quando na verdade, meus irmãos, nós precisamos de ajuda uns dos outros. Sabe por quê? Porque nós somos um exército. E num exército, um cuida do outro. Um está aqui apontando para lá e o outro está olhando a minha retaguarda, porque tem coisa que eu não consigo enxergar tudo. Eu não sei de onde o inimigo vem, para onde ele vai, de onde que o tiro vem, para onde ele vai. Nós precisamos, um é o escudo do outro, um que já viu aqueles filmes que o camarada acha que vai morrer, aí vem o outro amigo e mata o inimigo, assim. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. E quantos de nós temos medo de se abrir? Temos medo, às vezes, de ter irmãos em Cristo, pessoas na igreja confidentes com que eu posso contar da minha vida, pessoas que posso contar em oração. Por isso, meus irmãos, como é importante os pequenos grupos da nossa igreja, onde nós podemos nos abrir, compartilhar as lutas que estamos tendo. Meus irmãos, que bênção que é quando nós podemos chegar no pequeno grupo e saber que tem pessoas que oram pela gente. E depois de um tempo nós recebemos a vitória e nós podemos compartilhar a vitória com os irmãos que oraram por nós. Como isso é maravilhoso. Meus irmãos, nós precisamos preparar o cavalo, nós precisamos de ajuda. E veja, meus irmãos, que nós precisamos de ajuda principalmente na batalha da fé. Na batalha da fé. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Ele diz, combata o bom combate da fé. Pastor, eu nem sabia que essa guerra existia. Essa é uma guerra que ela existe, que ela é real. É a batalha da fé. É a batalha para que eu continue sendo crente. É a batalha para que eu continue dizendo não ao mundo, continue dizendo não ao pecado. É a batalha que todos nós temos que lutar. E veja que o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo, combata o bom combate da fé. E meus irmãos, eu disse hoje de manhã que igreja não é lugar para um mostrar para o outro que um é mais santo que o outro. Eu falei hoje de manhã sobre a vida de Saul, como ele se preocupava com a imagem dele, como ele era um homem que a preocupação maior dele era se ele estava bem ou não com as pessoas diante dos anciãos de Israel. Essa era a preocupação de Saul. E quantos de nós somos assim, né, ao entrar na igreja? Não, está tudo muito bem comigo. Somos aquela fortaleza, quando na verdade a nossa vida está cheia de lutas.
E veja, meus irmãos, a igreja é o lugar para nós ajudarmos uns aos outros na batalha da fé. Porque nós somos o exército de Deus e a luta que nós temos em comum, a única luta que eu tenho certeza que todos nós temos em comum é a batalha da fé. Talvez eu não tenha a luta que você está tendo, talvez você está tendo um problema familiar que eu não tenha, talvez você esteja passando por um problema financeiro que eu não esteja, talvez eu esteja passando por um outro problema que você não esteja. Talvez as batalhas nossas sejam diferentes, mas uma batalha em comum nós temos, é a batalha da fé. E para isso nós precisamos de ajuda uns dos outros. Por isso que existe a igreja. E eu quero perguntar para você, você tem guerreado sozinho as suas lutas? Será que você tem guerreado sozinho as suas lutas? E na batalha da fé? Quais têm sido as suas armas? Qual tem sido o seu cavalo que você tem preparado para a sua batalha da fé? Talvez seja um plano de leitura que você tem feito, talvez sejam amigos, talvez seja algum canal de vídeos que você ouve, que você se prepara. Será que você tem se preparado durante a semana? Será que você tem tido esse preparo? Será que você tem um amigo, uma pessoa com quem você pode recorrer quando a batalha aperta? Talvez a sua esposa, seu esposo, talvez alguém. Meus irmãos, nós precisamos de ajuda. Quantos de nós precisamos de ajuda? E às vezes, quantas vezes falhamos porque temos um sentimento de soberba e de autossuficiência e não queremos pedir ajuda. Por isso, prepara-se o cavalo. Em terceiro lugar, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Prepara o meu cavalo para o dia da batalha. Eu não sei quando que ela vem, a batalha. Eu estou preparando o meu cavalo. Até quando, pastor, eu vou preparar? Não sei, porque eu não sei quando a batalha vem. Uma coisa eu sei, um dia ela vem. Um dia ela vem. E quando ela vier, eu tenho que estar com o meu cavalo preparado. Meus irmãos, como eu disse, ou nós vivemos em batalha, ou nós vivemos aguardando uma batalha. E se você não está vivendo uma batalha, prepare-se, pois um dia ela chega. Mas existe uma batalha que todos nós já estamos vivendo, que eu falei, a batalha da fé. Olha o que diz em Judas, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Judas, ele diz também sobre essa batalha. Olha o que ele fala. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lutar pela fé. Lutar para que nós não desfaleçamos dessa fé. Meus irmãos, quantos de nós, quando a gente se converte, a gente nem liga, quantas pessoas nem ligam para esse negócio de igreja? Não, eu já fui lá, já aceitei Jesus, e agora eu vou viver minha vida normal, Deus vai me abençoando, eu vou fazendo aqui, Deus vai me abençoando. Quantas pessoas são assim? Quando o apóstolo ele fala, olha, nós precisamos lutar por essa fé. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa luta dessa fé, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é uma luta. Porque o nosso adversário é um adversário que luta com armas ardilosas. Não sei se você já brincou ou brigou, né, de guerra de travesseiro com seu irmão, ou guerra de bola de meia. É a coisa mais legal que tem. Você pega as meias, né, de preferência enrola duas para ficar bem maçuda, aí você faz guerra de bola de meia. Eu brincava com meu irmão esse negócio, né, de guerra de bola de meia. Né? É mó legal esse negócio. Né? Às vezes a gente acha que o diabo briga com a gente com bola de meia. Às vezes a gente acha que o diabo, quando vem batendo na gente, quer dar uma travesseirada na gente. É assim que o diabo faz com a gente? Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe como que o diabo quer lutar com a gente? Com flecha pegando fogo. Que se não matar na flechada, mata no fogo. Meus irmãos, Satanás, ele luta com armas mortais contra nós. O diabo, ele vem, senão para matar, para roubar e para destruir. Ele quer destruir a nossa vida. Por isso que Jesus, ele nos fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Essa é a nossa batalha da fé, irmãos. De não desfalecer, de não cair em pecado. E se desfalecermos, como diz a música que cantamos agora, se eu cair, o Senhor nos levantará. Porque a guerra é assim, às vezes a gente toma um tiro, levanta de novo, continua a batalha.
Meus irmãos, nós precisamos nos preparar, porque a batalha ela vem, é a batalha para se manter na fé contra essas flechas pegando fogo no diabo. E precisamos de preparo, precisamos de munição, precisamos de armas, precisamos de cavalos, precisamos de ajuda, precisamos de munição para essa guerra. E quantos de nós estamos totalmente sem preparo para essa batalha da fé que se coloca diante de nós? E quantos de nós temos sido derrotados pelo pecado, derrotados pelo diabo, achando que estamos tendo uma vida de vitórias, quando na verdade estamos derrotados. Por isso, meus irmãos, preparemos-nos para o dia da batalha. Precisamos estar preparados, preparo constante. Olha, nós como crentes não podemos desfalecer não, irmãos. A gente não pode deixar de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus. Eu não sei vocês, mas um dia que eu esqueço de ler a Bíblia, eu já começo a fazer besteira. Um dia que eu fico sem oração, eu já começo a fazer besteira, começo a gritar com a família, eu me descontrolo. Como nós precisamos de preparo, irmãos, como o diabo ele é ardiloso, o diabo ele quer nos derrotar, o diabo ele quer tirar de nós aquilo que é mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar preparados para o dia da batalha. Mas veja que o texto ele continua dizendo: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, pois a vitória é a quarta parte, a vitória. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de vitórias. Eu não sei que tipo de vida você tem tido hoje, mas eu quero dizer para você, a vida cristã é uma vida de vitória. E como é triste perceber quantos crentes só enfrentam derrotas nas suas vidas. Quando a maior vitória de todas, Cristo já deu por nós. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre a vitória sobre a morte. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando da vitória sobre a morte. Meus irmãos, se Cristo nos deu a vitória sobre o mais poderoso dos inimigos, que é a morte, porque não tem inimigo mais poderoso do que a morte. Talvez você ache que o seu chefe seja o seu inimigo, o seu vizinho, alguém, alguma pessoa que pega no seu pé, alguém que está te devendo dinheiro. Você acha que essas pessoas são inimigos seus? Olha, não existe inimigo mais poderoso do que a morte. E Jesus já nos deu a vitória sobre esse inimigo. E meus irmãos, se Jesus ele já nos deu a vitória sobre o inimigo que é a morte, como que ele não nos dará vitória em outras áreas das nossas vidas também? Em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz: aquele que não propôs seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, se a maior das vitórias Deus já nos deu, ele não vai também nos dar todas as outras vitórias da nossa vida? Meus irmãos, uma coisa eu confesso com os irmãos, a teologia da prosperidade, ela fez um estrago muito grande na vida da igreja evangélica. A teologia do triunfalismo. Sabe o que é a teologia do triunfalismo? É que o crente só ganha, só vai ter vitória. Se você fizer um teste no vestibular, vai passar, só vitória. Se você fizer um teste para uma proposta de emprego, você vai passar, é vitória. Se você quiser comprar uma casa, você vai conseguir, é vitória. Essa é a teologia da prosperidade, do triunfalismo, de que Deus ele tem compromisso com essas coisas. Isso é uma coisa errada, a Bíblia não ensina isso. Mas por aversão a isso, quantos de nós paramos de pregar sobre uma vida de vitórias? Quantos de nós paramos de falar de que a vida cristã é sim uma vida de vitória? E o pior, nós paramos de pregar sobre a vitória e também paramos de pregar sobre as derrotas, porque as derrotas, elas dizem alguma coisa nas nossas vidas também. Quando nós temos derrotas nas nossas vidas, isso fala alguma coisa. Deus ele está querendo dizer algo. Talvez seja pecado na minha vida. Não sei, é uma possibilidade. Não estou dizendo que toda derrota é por causa do pecado. Mas talvez se eu estou tendo derrotas na minha vida, talvez seja por causa do pecado. Lembra de Acã? Quando o povo foi guerrear, Acã ele tinha escondido coisas, ouro, uma capa, tinha escondido prata, ele tinha escondido, e Deus falou, o povo foi lutar, guerreou, teve derrota, e Deus falou, olha, tem pecado aí no meio.
Quando tem pecado na nossa vida começa a ter derrotas. Às vezes a gente não entende por quê. Eu tento fazer uma coisa, não consigo. Tento um projeto na minha vida, não consigo. As coisas não dão certo. Fica empacado, as coisas começam a andar para trás. Eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso parar. Será que tem algum pecado na minha vida? É uma possibilidade. A outra possibilidade, falta de preparo. Nós já falamos aqui. Talvez eu não me preparei suficiente. Né? E tem coisas, irmãos, que a gente nunca vai saber às vezes. Né? Às vezes, poxa, eu estudei bastante para passar num concurso e eu não passei. E aí, foi falta de preparo ou foi Deus que não quis? A gente não vai saber, tem coisas que a gente só vai saber no céu. Eu já me fiz essas perguntas muitas vezes já. Mas quando nós temos essas derrotas, a primeira coisa que nós fazemos é sondar o nosso coração. Será que tem alguma coisa que precisa ser transformado dentro da minha vida que está me trazendo derrota? Ou será que foi falta de preparo? É uma possibilidade também, talvez eu precise me preparar mais. Ou talvez seja o plano de Deus na minha vida, assim como foi na vida de Jó. Às vezes Deus ele quer simplesmente provar a nossa fé. Às vezes Deus simplesmente ele está usando situações para nos fazer crescer espiritualmente, para nos fazer aprender. Talvez temos derrota nas nossas vidas, assim como Jó aparentemente teve derrotas, ele perdeu os seus filhos, os seus bens, a sua casa, tudo em um dia só. Quer uma derrota na vida familiar, na vida pessoal maior do que Jó teve? Ele que era o homem mais rico do Oriente e perdeu tudo em um dia só. Talvez Deus esteja simplesmente querendo provar a nossa fé. Mas mesmo, meus irmãos, independente da maneira como somos derrotados, quando o crente é abatido, olha o que a palavra de Deus diz quando um crente é abatido. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. A vida do verdadeiro crente, eu posso sim ser derrubado, mas eu não vou ser destruído. Porque eu sei quem luta por mim, eu sei que o meu Deus, Ele luta por mim. Às vezes nós temos, meus irmãos, sim, a derrota ela é uma realidade, às vezes, em nossas vidas. Às vezes não temos os bens que queremos ter, às vezes não temos a família que queremos ter, às vezes não estudamos na escola que gostaríamos de estudar, não estudamos o curso que gostaríamos de estudar. Mas ainda assim, em todas as coisas, eu sei que eu posso ser derrubado, mas eu sei que não sou destruído, porque o meu Deus é o que luta por mim. E nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, meus irmãos, e quando eu vejo isso, isso me dá uma paz. Sabe por quê? Porque eu posso perder uma batalha, mas eu sei que eu não vou perder a guerra. Sabe por quê? Porque aquele que já viu o filme até o final, que é o nosso Senhor Jesus, Ele nos voltou, Ele nos falou, olha, a vitória sobre a morte ela já foi feita. Todos nós, e essa vitória ela já é minha, já é sua, em nome de Jesus. E meus irmãos, se nós já temos essa vitória, não existe nada que nós não possamos também, para a glória, para o reino de Deus. Não para nosso deleite próprio. E aliás, essa é uma possibilidade também. Tiago ele fala que muitas vezes nós oramos e não recebemos, porque queremos pedir para o nosso próprio deleite. Não para os planos de Deus, não lutar as lutas de Deus, mas lutar a nossa luta própria. Nós queremos que Deus lute a minha luta. Não, Deus ele tem as lutas dele, Ele quer que nós nos engajemos nessa luta. E meus irmãos, de uma maneira sobrenatural, mesmo quando nós perdemos, Deus ele está nos moldando, Deus ele está nos treinando para batalhas maiores. E Ele tem uma vida de vitórias. Meus irmãos, Deus ele tem uma vida de vitórias para a sua vida. Estou até parecendo o pastor pentecostal hoje, né, pastor? Olha, mas eu não sei se seja batista, seja pentecostal. Essa é uma verdade bíblica. Deus tem vitórias para o seu povo. Deus ele tem vitórias para mim e para você. Não importa se você seja mais avivado, menos avivado, mais tradicional, menos tradicional. Deus ele tem vitórias para nós, irmãos. E principalmente quando nós lutamos as lutas de Deus, quando nós entendemos que não é Deus que tem que lutar minha luta, mas sou eu que tenho que lutar as lutas de Deus. Porque aí eu estou no exército do Senhor, eu estou no lado vitorioso. Agora, quando eu peço, Deus, vem lutar minha luta. Às vezes a gente tem lutas tão sem noção, e eu dou graças a Deus. Quantas lutas que eu chamei Deus para lutar comigo, Ele não foi.
E eu dou graças a Deus, irmãos, porque se eu vencesse aquelas lutas, eu não sei, eu acho que eu não estaria aqui hoje pregando para os irmãos. Porque às vezes a gente quer coisa na vida e às vezes a gente pensa que são coisas tão desmioladas. Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo. Eu não sei onde eu estaria hoje se Deus me desse tudo o que eu pedi para Ele. E eu dou graças a Deus, porque eu entendi que sou eu que tenho que lutar as lutas dele, não Ele lutar as minhas lutas. Porque quando eu luto as lutas dele, aí eu tenho certeza da vitória. Porque Ele é o nosso general, Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. Quem é esse rei, o rei poderoso? Esse é o rei, o Deus dos exércitos, poderoso nas batalhas. Por isso, meus irmãos, prepara o seu cavalo para o dia da batalha, pois a vitória vem. E o quinto e último item, a vitória vem do Senhor. Eu preparo, eu me preparo para a luta, mas eu sei que a vitória não veio por causa do meu preparo. Eu tenho um cavalo, e eu preparo esse cavalo, e eu treino esse cavalo, e o meu cavalo é forte, e eu venço a luta, mas eu sei que não foi por causa do cavalo. E vem o dia da batalha, e às vezes a batalha, eu luto a batalha, e eu não venço a batalha se a batalha é fácil ou se a batalha é difícil. Ah, eu venci a batalha porque essa batalha foi fácil. Não, eu não venço a batalha por causa do meu preparo, eu não venço a batalha por causa do meu cavalo, eu não venço a batalha por causa da batalha, do dia da batalha, mas eu sei que a minha vitória, ela vem do Senhor, o Deus dos exércitos, porque é Ele quem luta por mim, é Ele quem vai à frente. E meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Crer que nós precisamos sim nos preparar, mas crer que a vitória, ela não vem do nosso esforço, a vitória, ela vem do Senhor. E isso, às vezes, não entra muito na nossa cabeça, como que eu preciso me preparar se é Deus que vai lutar? Já parou para pensar? Parece uma coisa, peraí, mas sou eu que tenho que me preparar para lutar, ou é Deus que vai me dar a vitória? Ah, se Deus vai me dar a vitória, eu precisaria me preparar? Precisaria ter cavalo? Precisaria levar arma? Não parece ser uma coisa sem senso, sem nexo. Peraí, Senhor, mas por que o Senhor está me mandando preparar? Se é o Senhor que vai dar a vitória. Porque nisso, meus irmãos, nós caímos em dois grandes erros. O primeiro erro é eu saber que eu tenho que me preparar, e aí eu começar a me sentir achando que eu sou o bom. E afinal de contas eu venci essa batalha porque eu me preparei. Eu consegui esse emprego porque eu batalhei, eu estudei. Eu consegui essa vaga porque eu me preparei, eu me apliquei. Eu consegui esse bônus aqui no trabalho porque eu suei, eu ralei. Fiz hora extra, sabe? Eu me preparei, como eu sou bom. Esse é o primeiro erro, achar que são as minhas forças que me dão a vitória. E o segundo erro é o oposto. É eu pensar o seguinte, é Deus que dá a vitória. Então eu não vou me preparar. Para que eu vou me preparar? Deus vai dar a vitória. Para que eu vou buscar um cavalo? Para que eu vou ter que... Deus vai dar a vitória. Para que eu preciso me preparar? Para que eu preciso me preparar? Meus irmãos, nós precisamos entender que o que importa é o nosso relacionamento com Deus. É estar nós junto com Deus vencendo as batalhas. Porque Deus podia vencer todas as nossas batalhas sozinho. Concorda nisso? A gente podia, eu e o pastor Haroldo podia vir aqui na frente, nós estender as mãos. Olha, quem tem batalha aí, levanta a mão que nós vamos fazer uma oração forte aí. Sabe, joga um óleo assim, uma água benta, sei lá, faz um negócio aí forte, uma oração forte. A gente ir lá no final, a gente faz um negócio para os irmãos passar de baixo assim, e vencer a batalha, e não precisa se preocupar, não precisa se preparar, né? Mas não, irmãos, sabe por quê? Porque a batalha, ela é legal quando nós nos preparamos e nós vencemos. E graças a Deus, porque nós nos preparamos, sabe por quê? Porque eu posso me preparar, mas isso não garante a minha vitória. O meu cavalo pode ser bom, isso não garante a minha vitória. Quando chegar o dia da batalha, às vezes a batalha pode ser fácil ou difícil, eu não sei se eu vou ganhar ou não, mas uma coisa eu sei, que se eu tiver com um relacionamento com o Deus dos exércitos, o nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu terei a vitória.
Por quê? Porque eu me preparei, mas eu sei que é Ele que dá a vitória. A minha confiança não está nessas coisas, a minha confiança está no Senhor. E, meus irmãos, isso que nós precisamos entender quando esse texto diz que a nossa vitória vem do Senhor. Porque nós nos preparamos, sim, mas nós confiamos em Deus. Porque conhecemos, o povo que conhece o seu Deus faz proezas, é o que diz o profeta Daniel. O povo que conhece o seu Deus faz proezas, irmãos. Como é importante nós conhecermos a Deus, como é importante nós conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Prosseguir no conhecimento do nosso Senhor, porque quando nós fazemos isso, nós sim nos preparamos o nosso cavalo para o dia da batalha, e assim nós sabemos que a nossa vitória ela vem do Senhor. E eu quero dizer para você, eu não sei qual luta que você tem lutado na sua vida, mas Deus Ele deseja dar vitória para você em nome de Jesus. Mas eu quero concluir dizendo uma coisa, que nós podemos, meus irmãos, ter vitórias em muitas áreas da nossa vida. E talvez você entrou aqui nessa noite buscando algumas dessas vitórias. Talvez no seu trabalho, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida amorosa. Eu não sei o que você tem passado hoje. Sinceramente, eu não sei. E nós podemos ter lutas em diversas áreas, mas eu quero dizer de uma maior vitória que você pode ter. E você pode sair daqui nessa noite sabendo que você já tem essa vitória. Que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o quê? Vence um probleminha? Vence um problema médio? Não, vence o quê? Vence o mundo inteiro, irmãos. Vence esse sistema mau, vence o inimigo. Meus irmãos, nós precisamos crer que aquele que é nascido de Deus, Deus Ele dá vitória sobre o mundo. E, meus irmãos, a maior vitória que nós podemos ter é sermos nascidos de Deus. É ter a certeza que somos nascidos de Deus. Sabe por quê? Porque isso, meus irmãos, nos enche o coração de saber que temos já a vitória sobre a morte. De que a morte não é um ponto final na vida do crente, mas é só uma vírgula, porque o melhor de Deus ainda está por vir para as nossas vidas. Conforme diz o profeta, nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós lutamos por tantas coisas na nossa vida. Nós temos tantas lutas. Eu tenho certeza que amanhã cedo você vai acordar, você vai madrugar. Quantos de nós vamos madrugar para lutar mais uma luta nessa próxima segunda-feira? Quantas lutas você vai ter nessa semana? Temos tantas lutas em nossa vida, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Será que nós temos lutado pela nossa fé? Será que temos lutado as lutas da nossa fé? Temos lutado para sermos homens e mulheres valorosos no reino de Deus? Olha, eu confesso aos irmãos, eu pergunto para você, como que você quer ser lembrado no dia que você morrer? Eu luto muito para ser um bom pai de família. Eu luto por isso. Mas eu digo para os irmãos, eu não gostaria que no dia do meu enterro, o pastor que fizer o funeral, olhasse para mim e falasse, esse foi um bom pai de família. Eu lutei muito por isso, mas não é por isso que eu quero ser lembrado. Eu luto muito no meu trabalho. Eu também trabalho como engenheiro. Eu trabalho de segunda a sexta, estou lá das 8 às 6 trabalhando. Eu trabalho para tentar na área comercial, tentando vender. Eu tento ser o melhor engenheiro, mas eu não quero chegar no final da minha vida e as pessoas lembrem de mim. Olha, esse foi um bom engenheiro, fez muitos projetos legais. Eu não quero isso na minha vida. Eu luto, meus irmãos, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, para dar conforto para minha família. Mas eu não quero que as pessoas cheguem no meu enterro e falem, esse foi um homem que deixou muitos bens para os seus filhos. A minha maior luta, sabe qual que é? Eu luto para ser um servo fiel a Deus. Para ser um servo que é fiel a Deus, para que quando Deus voltar, Ele me encontre fiel. Essa é a minha luta, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu quero que no dia do meu enterro as pessoas olhem para mim e falem, esse foi um servo valoroso do Senhor. Foi um homem que foi usado por Deus, um homem que lutou as lutas de Deus, não as suas próprias lutas.
Meus irmãos, é essas coisas que nós devemos lutar na nossa vida. Deus nos chamou para uma luta. Deus nos chamou para lutar nas lutas desse mundo, porque esse mundo nós já vencemos, você não precisa ficar lutando com isso. Nós já vencemos o mundo, essas lutas você já venceu. A nossa luta é outra, Deus tem outras lutas para você. Meus irmãos, nós temos lutas como igreja. Estamos num tempo de igreja, querendo agora ampliar, comprar um novo templo, construir. São lutas que Deus tem colocado nas nossas mãos. E são essas lutas que Deus tem colocado para as nossas vidas, irmãos. A nossa maior luta, meus irmãos, é a luta da nossa fé. É a luta no reino de Deus, para que o reino de Deus avance. Será que temos lutado essas lutas como igreja, como pessoas, como famílias? Meus irmãos, que essa seja a maior luta que nós lutemos, que nós nunca nos esqueçamos, que essa é a luta principal das nossas vidas, porque eu e você, nós que fomos chamados por Jesus, nós que fomos lavados, nós que recebemos o novo nascimento, que já vencemos o mundo pela nossa fé, nós fomos chamados para lutar lutas que nenhuma outra pessoa pode lutar, mas lutar as lutas de Deus, para que vidas se convertam, para que o Evangelho seja pregado, para que essa palavra ela seja divulgada pelo mundo inteiro, para que nós possamos alegrar ao Senhor, para que nós possamos estar diante de Deus, sendo encontrado como servos e servas fiéis ao Senhor. Que essa seja as nossas lutas. Decida hoje batalhar pela sua fé. Eu não sei como você tem vivido, talvez você já desistiu desse negócio da sua espiritualidade, dessa questão de ser crente, da questão da igreja, da questão dos seus dons espirituais. Talvez você já tenha até se desistido dessas coisas. Eu quero dizer para você, não desista disso. Nós podemos ter sido abatidos, mas nunca destruídos. Porque o verdadeiro servo de Deus, Deus ele coloca de pé, e Deus deseja restaurar a sua vida nessa noite. Deus ele deseja que você lute as suas lutas. Talvez você seja um soldado meio abatido, talvez um soldado meio quieto. Não, pastor, eu não quero. Olha, Deus ele quer você na linha de frente. Deus ele quer usar a sua vida assim, e Ele pode usar a sua vida e te dar a vitória em nome de Jesus. Que possamos verdadeiramente crer nisso, crer que Deus ele deseja nos dar a vitória nas suas lutas, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.